bom dia, alunos aí do terceirão, né? Galerinha aí, futuros universitários. Amém? Eu escutei um amém aí? Eita, glória, aleluia. Né? Esse ano tá difícil, né, pessoal? Esse ano tá difícil entrar na faculdade, mas porque com essa pandemia, é, galera tá fora da escola, né? Tá meio distante aí da realidade, desse climão, né, da universidade, mas eu acredito que você que está se preparando, tem vontade, tá com garra de, né, chegar lá, eu torço para que todos vocês possam, né, alcançar seus objetivos, possam, né, ser felizes aí nas suas escolhas, tá joia? Bom, semana passada vocês começaram a ver um pouquinho sobre a primeira lei de Mendel. Se você pesquisar no YouTube, pessoal, você vai ver inúmeros professores resolvendo exercícios da primeira lei de Mendel. Então é importante que você assista a videoaula, resolva os exercícios que eu passei e muito mais, né, que você tem aí, né, na sua internet, tá? Então, você que tem essa possibilidade, né, aproveite. Se você não tem, né, essa possibilidade da internet disponível o tempo todo, vá na escola, né, tem lá os períodos que o pessoal está lá na escola, peça um livro do terceiro ano emprestado, né? Livro do primeiro ano, são livros bons que têm grande quantidade de informação na área da genética, tá joia? Então, tem exercícios resolvidos, tem explicações. Gente, não deixe de estudar, né? Não é porque a gente não está na escola, não é porque não tem o professor Ricardo lá, tá? Mas nós estamos tentando aqui, mantendo o cérebro funcionando, mantendo, né, tudo em atividade para ajudá-los, para auxiliá-los da melhor maneira possível. Rapaz, tá um jogo de luz aqui no meu celular, parece uma danceteria, tu é doido. Vamos ver se. Olha, né? Vamos ver se melhora esse trem. Então veja só. Hoje, hoje vocês vão assistir um vídeo que fala sobre grupos sanguíneos, né? Os grupos sanguíneos, na verdade, são variações, né? Variações da primeira lei de Mendel. Né? Então toda regra tem exceção. Quando Mendel lá estipulou, né, que o azão com o azim, né, metade masculino, metade feminino, então o fator hereditário masculino, fator hereditário feminino, que hoje a gente chama de gene masculino, gene feminino, é isso que representa o azão e o azim, né? Então, quando eu tenho um par de genes, metade masculino e metade feminino, então esse sou eu. Então cada par representa algo em mim. Então se eu tenho muito pelo no corpo, se eu, né, a calvície, se eu tenho a pele clara, a pele escura, cada característica, se a planta tem flor, se a planta não tem flor, cada característica tem um par de letras que representa aquela característica. Né? Então, quando vai ter a reprodução sexuada, aí a metade daquele par, então a metade do par de cor de olhos masculino, mais a metade do par de cor de olhos feminino. Aí dá o outro par. Então, par número A pega a metade, par número B pega a outra metade e vai dar um terceiro par número C, que é o filho, que é o descendente. Isso vale para todos os seres vivos de reprodução sexuada. Bom, isso é um padrão genético. Agora, existe alguns casos chamados de alelos múltiplos. O que é alelo múltiplo? Às vezes, num único pedaço de DNA, você vai ter mais de um gene. Que é o caso, por exemplo, do tipo sanguíneo, né? Então, no tipo sanguíneo, né, lembra lá no seu exame de sangue? Sangue A, sangue B, sangue, né, AB, sangue O. Então, por que que tem esse tipo sanguíneo variado? Se você assistir com bastante atenção a videoaula, você vai ver que isso se chama alelo múltiplo. Então, num único ponto, houve uma mutação em algum tempo da história da humanidade, alguma mutação genética, e naquele ponto do DNA, né, houve uma duplicação do gene. Então, os fragmentos de DNA se duplicaram naquele lugar, criando vários tipos de genes, que a gente chama de alelos múltiplos, né?
Então o professor aí no vídeo vai explicar bem isso, então você preste bastante atenção, né, com relação ao que são alelos múltiplos, tá ok? E aí você vai entender o porquê que lá no seu exame de sangue está escrito sangue A, sangue B, sangue AB, positivo, negativo, né? Que são coisas separadas. O sistema ABO é uma coisa, né? E o sistema RH é outra, RH positivo, RH negativo e assim por diante, tá bom? E eu não vou fazer pergunta lá no Classroom, as perguntas vão ser por aqui. Então você anote as perguntas aí. Então vamos lá? Primeira pergunta. O que é aglutinogênio e aglutinina? O que são, né, na verdade? Então, o que são as palavras aglutinogênio e aglutinina? Segunda pergunta, né? Por que o sangue é chamado de positivo ou negativo? Qual é a explicação genética para isso? Por que o sangue é chamado de positivo ou negativo? Né? Qual é a explicação genética para isso? Terceira pergunta. Qual é o significado de alelos múltiplos? Terceira pergunta. Qual o significado de alelos múltiplos? Quarta pergunta. Né? No cruzamento de um indivíduo, sangue A heterozigoto, com sangue B heterozigoto, quais tipos de filhos podem sair? Quarta pergunta. No cruzamento de filho de pai A heterozigoto com mãe B heterozigoto, quais tipos de filhos podem sair? E quinta e última pergunta, né? Faça uma pesquisa na sua casa, na sua família. Coloca lá, meu pai, minha mãe, minha tia, minha avó, né? E pergunte para todos da sua família qual é o tipo sanguíneo deles. Vamos ver se eles sabem. Que é uma coisa que a gente chama de tipagem sanguínea. Infelizmente, a maioria das pessoas não sabe nem o tipo de sangue. Faça uma pesquisa na sua família, né? Pelo WhatsApp, você tem um grupo de WhatsApp da sua família, então faça uma lista, fala, meu pai, minha mãe, minha tia, minha prima, minha avó, né? E se a pessoa que você perguntou não sabe, então você coloca, minha avó não sabe, minha prima não sabe. Isso aí é para você ter uma ideia, uma noção de que, né, nós, em pleno século XXI, a maioria das pessoas não sabe nem o tipo de sangue. Isso é para você ver, olha o quanto isso é sério, tá bom? Então, responda essas 5 perguntinhas, coloque as respostas lá no Classroom, eu vou estar aguardando vocês lá, tá joia? Assista o vídeo, boa aula, Deus abençoe vocês. Beijo, tchau, tchau.